Provérbios capítulo 10, versículo 1, diz assim: o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à sua mãe. Eu não sei se vocês já repararam, os irmãos que já leram o Provérbios todo, vão ver que o Provérbios trata de muitos assuntos aleatórios. Um dos assuntos que o Provérbios trata é sobre relacionamento familiar. Sempre vai estar falando, ele vai estar falando sobre marido, vai estar falando sobre mulher, vai estar falando sobre filho, vai estar falando sobre os pais. E aqui ele vai dizer que o filho sábio dá alegria ao pai. Ora, vocês veem que a sabedoria não é um privilégio apenas de pessoas maduras e idosas. Um filho pode ser considerado sábio, mesmo ele não tendo tanta idade. Como eu já disse a vocês, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Pode ser uma criança, mas se ela verdadeiramente teme ao Senhor, ela é mais sábia do que um velho, um idoso, que não tenha temor de Deus no seu coração. O filho sábio vai trazer alegria para o seu pai. O filho tolo dá tristeza à sua mãe. Então vamos lá, aqui é o âmbito da família. Um filho sábio traz alegria para a família. O tolo só traz tristeza, preocupação e lágrimas. Isso é um fato. Quando há sabedoria na vida de uma pessoa, e no caso aqui, mesmo de um jovem, se ele é sábio é porque ele teme ao Senhor. Não tem como ter sabedoria sem ter temor. Então ele teme ao Senhor, e esse temor vai atuar diretamente nas atitudes dele. E ele não vai cometer nenhum tipo de atitude que vá trazer desonra para a sua família, que vá trazer tristeza para o pai ou para a mãe. Mas as suas atitudes serão atitudes louváveis. Louváveis. Todos nós que tememos a Deus e que servimos ao Senhor, estamos sendo observados. Eu me lembro de um vizinho que falou com o meu pai. Falou assim, o filho dele era pequenininho, tinha acabado de nascer. Ele falou assim: eu quero que o meu filho cresça e seja igual ao seu filho. Porque eu já estava pregando, né? Jovem ainda, meus 17, 18 anos, eu já pregava, já saía para o evangelismo e tudo. E ele falou assim: eu admiro, quero que o meu filho seja igual ao seu filho. Não é questão de vaidade, é uma questão de que as pessoas estão nos observando, e é melhor ouvir isso do que ouvir assim: eu não quero que meu filho seja igual ao seu filho nunca. Pense bem no impacto que isso iria trazer, por exemplo, para o coração do meu pai, ou para o coração de minha mãe. Não é verdade? Então, irmãos, o filho sábio dá alegria e o filho tolo traz tristeza. Versículo 11 e o versículo 12 já é outro assunto. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. As palavras que saem da boca de um justo, de um servo de Deus,
são palavras que sempre vão produzir vida. O ímpio, o tolo, o insensato, ele não pensa para falar. Ele fala aleatoriamente, não pensa nas consequências daquilo que fala. É por isso que a palavra de Deus ela vai associar o muito falar à tolice. Quem fala muito, fala pelos cotovelos. Já tem um dizia por aí que diz que acaba dando bom dia a cavalo, né? Bom dia, seu cavalo. Porque não para de falar, não pensa. O ideal é a pessoa parar, pensar, refletir, para depois falar. Para não falar besteira. Então, o muito falar sempre estará associado à tolice. Depois nós vamos ver mais para frente, a Bíblia vai dizer que até o tolo, quando ele se cala, ele é reputado por sábio. Não é que ele seja sábio, mas as pessoas vão olhar para ele e vão dizer assim: nossa, o fulano é sábio. Porque ele fica calado, só ouvindo e fala pouco. O falar pouco não quer dizer que você tenha que ser mudo. O falar pouco é não jogar conversa fora. É não ficar de conversa fiada. É quando você abrir a boca para falar algo que seja produtivo. A boca do justo é fonte de vida. Se algo está saindo da nossa boca que não seja fonte de vida, ou seja, não seja algo proveitoso para os ouvidos do nosso próximo, então quer dizer que nós não somos sábios. Nós estamos tendo dificuldades, estamos tendo problemas com relação à nossa maneira de proceder. E não deve ser dessa forma. A boca do justo é fonte de vida, mas os lábios do ímpio abriga a violência. Já repararam aquela pessoa iracunda? O ímpio. O camarada só fala, se mexer comigo, eu faço isso ou eu faço aquilo. Comigo é mais embaixo. Se falar assim, eu vou lá e quebro tudo. Sempre instigando violência. Ah, mas por que você está falando isso para crente? Não é difícil de encontrar no meio da igreja as pessoas que se portam dessa maneira. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: eu sou crente, mas não mexe comigo não. Abre até o braço. Sou crente, mas mexe comigo não, hein? Se eu orar e pedir a Deus 5 minutos, o tempo fecha aqui embaixo. Palavras de violência. Instiga-se ameaças. Quando nós olhamos para o Evangelho, essa semana nós estávamos até conversando, o João e eu, nós estávamos falando a respeito sobre lei, graça, e o Evangelho ele se torna difícil e pesado justamente por causa disso. Porque o Evangelho ele não trabalha com aparência, o Evangelho ele trabalha com caráter, com interior. Enquanto os fariseus eles estavam lá prezando por uma aparência de santidade, preocupados em ser louvado pelos homens, Jesus estava ensinando o quê? A trabalhar o interior, a trabalhar as palavras. E uma das coisas que o Senhor Jesus ensinou e deixou bem claro para a sua igreja é o perdão. O apóstolo Paulo ele vai escrever na carta aos Coríntios e ele vai questionar os Coríntios no capítulo 6. Por que vocês não sofrem o dano? Eles estavam brigando, estavam de litígio, muitos indo até parar nos tribunais. E ele vai dizer assim: ué, mas peraí, isso aí é postura de cristão? Por que vocês não sofrem o dano? Ele estava indagando eles: por que vocês não perdoam?
por que vocês não perdoam? Versículo 12 vai dizer que o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Só para deixar bem claro aqui, cobrir os pecados não é acobertar, não é enfiar debaixo do tapete. Cobrir aqui é perdoar. Cobrir aqui é passar por cima, ou seja, superar. O amor, ele supera e ele perdoa todos os pecados. Esse é o contexto. Na boca do ímpio, há violência, há palavras truculentas, há palavras de embate, de confronto, de afronta, mas o amor perdoa. O amor perdoa. E é aqui que o Evangelho se torna tão difícil. Quando Jesus disse assim, entrai pela porta larga, foi isso? É o que então? Porta estreita. Entrai pela porta estreita. Porque a porta é estreita, o caminho é estreito. Ou seja, quando ele diz estreito, ele está fazendo uma comparação com o caminho largo e a porta larga, que é símbolo de facilidade, porque na porta larga passa-se fácil. No caminho largo, você anda tranquilo. Você pode bambear para um lado, você pode bambear para o outro. Você está tranquilo, você está com liberdade. Agora, se o caminho é estreito, você não pode desviar dele. Se você der um passo para o lado, você sai do caminho. Imagine que esse caminho é na beirada de um precipício, onde você tem que dar um passo de cada vez. Se você der um passo para o lado, acabou. Foi embora. Então o Evangelho se torna difícil por causa do tratamento do caráter dos irmãos. Deus, Ele está preocupado primeiramente com o nosso caráter. A aparência exterior não é que não seja importante, mas ela é secundária. Ela é uma consequência do interior. Um homem ou uma mulher que tenha um caráter firmado em Deus, ele vai refletir isso no seu exterior. Vai refletir isso no modo de falar, no modo de agir, no modo de vestir, no seu comportamento em todas as áreas da vida, a ponto de você servir como referência. Você vai chegar na sua família e os seus próprios familiares vão dizer assim: o fulano mudou, o fulano está realmente diferente. Por quê? Porque as pessoas perceberão essa mudança. Capítulo 10, versículo 18. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha a calúnia é tolo. Novamente, esse provérbio está apontando para a falsidade. Há pessoas que estão com o coração odiosos, e as pessoas encobrem, escondem. Quem fala mentira não tem amor no coração, tem ódio. Isso não sou eu que inventei isso. É o que a Bíblia está dizendo. Quem fala mentira tem ódio no coração. Ah, por que você está dizendo que não tem amor? Porque o ódio é o oposto. Se você tem amor, você vai falar a verdade. Você não vai enganar. A mentira, ela é um engano. Uma vez eu fui confrontado, porque na sala de seminário surgiu um assunto e eu falei sobre a mentira. Que a pessoa não deveria falar mentira em nenhuma circunstância. Aquilo causou um alvoroço tão grande.
mexeu com muita gente. Inclusive teve uma pessoa específica que ficou no meu pé, foi andando atrás de mim, me questionando. Mas e se acontecer isso assim, assado? Não fala mentira. Não é possível que você não fala mentira. Eu não fala mentira. Se há alguma coisa que você não deva falar, cale a boca. Não fala nada. Fica calado. Estou errado? Estou errado? Se há algo que você não pode dizer e não pode falar, cale a boca. Mas não empreste a boca para Satanás. Não desonre a Deus com a mentira. E há pessoas que acham que isso não tem nada a ver. Há uma mentirinha aqui que tem a ver. A minha questão aqui, irmãos, preste bem atenção. Olha aqui para mim, por favor. Um minuto. Olha aqui para mim. A minha questão aqui não é julgar vocês com julgamento humano, não. A minha preocupação é o aperfeiçoamento do caráter de vocês por causa da comunhão entre vocês e Deus. Porque se eu falar uma mentira aqui, eu não vou ter condições de orar. A minha oração automaticamente estará impedida. Por isso que o Evangelho é um caminho estreito e ele é tão difícil. São coisas que as pessoas julgam que são mínimas. É uma mentirinha à toa. Mas lá na Bíblia, em Apocalipse 22, versículo 15, vai dizer que aquele que ama e comete a mentira não vai entrar no reino de Deus. Meus irmãos, olha a gravidade disso. É uma mentirinha à toa, não vai entrar no reino de Deus. Eu não criei as regras, não inventei isso. Pode abrir aí e ler. Apocalipse 22, 15. É o apagar das luzes da revelação bíblica, né? Finalzinho da Bíblia, está escrito lá. Ficarão de fora cães, feiticeiros, idólatras, os que se prostituem e o que ama e comete a mentira. O mentiroso, ele é enquadrado no meio, junto com o feiticeiro, com o adúltero. Então, eu aprendi isso. Quando eu li Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso, Jesus não falou isso por acaso. A verdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem gente que acha que isso aí é uma frase do presidente. Não, é bíblica. Foi Jesus quem disse isso. As pessoas por aí, por acaso, usam para poder aplicar aí da forma como eles melhor entendem. Mas é Bíblia. É Bíblia. Então a pessoa não acreditou. Não é possível. Não é possível. E se acontecer isso, você sabe? Vou falar a verdade. Ou então eu me calo. Se o que eu for falar vai causar um homicídio, eu não falo, fico calado. A pessoa me pergunta, eu vou dizer, eu não quero falar sobre esse assunto. Já fiz isso. Aconteceu no trabalho, uma situação lá que ia dar um problemão, alguém lá que cometeu um erro, fez algo de errado, a pessoa veio, o chefe lá, o dono lá veio e falou assim, e aí, você viu? Vi. Então quem foi? Não, eu não vou te falar. Se quiser perguntar para outro, você pergunta. Você viu? Eu ia falar o quê? Não vi. Tinha pelo menos 4 crentes comigo. Todos eles disseram que não viu. Todos viram. Você viu? Não. Você viu? Não. Você viu? Não. Você viu? Não. Você viu? Vi. Quem foi? Não vou falar.
estão entendendo a dificuldade? A pessoa pode até ficar com raiva, mas a verdade é que nos justifica, que nos liberta. Nos liberta. Estive num ambiente de trabalho onde a mentira imperava. Aconteceu um problema lá, eu já falei isso uma outra vez. Eu era para desligar um agitador de uma bomba, eu desliguei a bomba. Era para desligar só o agitador, eu desliguei a bomba. Parou a máquina na companhia, o chefe gritando, o eletricista correndo. Agora onde que está o problema? E eu tremendo lá em cima, novato, não tinha nem 3 meses de casa. Uma multinacional, navio parado no porto. Era $100 mil a diária, navio esperando a produção saindo, aquela correria, aquela pressão na área de produção. Você agora, eu vou ser mandado embora. O que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Agora, falo que não? Falo que não sei? Deixo os eletricistas e mecânicos ficar batendo cabeça e não tem nada? Um botão que você ligou e desligou, não tem defeito. Falha operacional. Desci da máquina, fui lá na sala do chefe, falei, não tem problema. O problema é que eu apertei o botão errado e desliguei. Aí achando que ele ia me mandar embora, o importante é que você falou a verdade. Gritou para todo mundo, vamos embora, vamos começar de novo. Normalmente quando isso acontecia, perdia-se o tubo. Tubo de 2 metros de diâmetro. Desse DAI, né? Perdi. Na época era muito caro. Mas Deus foi tão bom. Aquele parece que foi a primeira vez que naquele procedimento um tubo não se perdeu. Passaram de novo, fizeram e ele saiu inteiro. Deus foi misericordioso comigo. Mas se eu tivesse sido mandado embora também, paciência. Mas não se venda pela mentira. Eu fui lá tremendo, precisava tanto daquele emprego. Precisava demais. Mas eu pensei assim, eu vou falar mentira. Então isso, irmãos, é uma questão de postura em falar a verdade. Quem esconde ódio tem lábios mentirosos. Quem espalha calúnia é tolo. Um outro problema que acontece, e é muito recorrente, é a questão da calúnia. As pessoas que espalham calúnia não estão nem sabendo o que aconteceu e já está espalhando. Uma coisa que eu aprendi é que toda história tem no mínimo 2 versões. Toda. Tem no mínimo 2 versões. Pode ter até mais. Mas no mínimo há 2 versões. Então, se alguém chegar para caluniar um irmão ou um companheiro de trabalho, fulano está fazendo isso ou está fazendo aquilo, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: eu preciso ouvir ele a respeito disso. Eu preciso ouvir ele a respeito disso. Por quê? Porque toda história tem 2 versões. Toda. Às vezes é uma coisa mínima e as pessoas distorcem os fatos e aquilo acaba virando uma calúnia, difamação. Quando alguém chegar para vocês para falar mal de quem quer que seja, lembre-se sempre disso. Toda história tem 2 lados, tem 2 versões. Toda vez que alguém for falar mal de alguém para você, ponha na sua mente: toda história tem 2 versões. E se você não ouvir o outro lado, você só vai ouvir metade da história, ou seja, no caso de narrativa, você só vai saber a metade. E o outro lado? Vocês já repararam, por exemplo, que num julgamento,
só existe acusação e condena? Não. Houve-se a acusação e houve-se a defesa. Por quê? Alguém matou alguém. Matou. Vamos saber por quê. Qual foi a motivação? O que aconteceu? Será que não foi uma legítima defesa? Tem que ouvir testemunhos, ouvir provas, e assim é um julgamento justo. O problema é que nós estamos vivendo dias em que alguém chega para falar mal, seja de quem quer que seja, e as pessoas já têm aquilo por verdade. Então é isso mesmo. Acabou. Sem levar em consideração, meus irmãos, que as pessoas estão com o coração cheio de ódio. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. Por isso ele vai caluniar. Então, se uma pessoa está tocando para frente calúnia, difamação, a motivação dele, ainda que ele não reconheça e não admita, é o ódio que está no coração dele. Amargura, raiva. Você quer ver só uma coisa? Normalmente, não é todos os casos, mas normalmente pessoas que saem de uma igreja insatisfeito com qualquer coisa que seja, quando ele sai descendo a lenha. É verdade ou é mentira? Sai descendo a lenha. Por quê? Porque ele se amargurou, se aborreceu, o coração dele foi tomado por esse sentimento negativo e agora ele quer falar mal. Ele quer meter o pau. A mesma coisa acontece em todos os âmbitos da nossa vida. Trabalho, família. O círculo familiar, por exemplo. Se alguém é contrariado em alguma coisa, a pessoa já logo procura difamar, caluniar. Fulano falou isso, fulano fez aquilo, e que não sei o quê. E começa a semear discórdia, jogando um parente contra o outro. E as pessoas acreditam e vão. Vocês querem ver só uma coisa? Muitas vezes as pessoas têm credibilidade. Um exemplo, eu estou pastor de vocês. Há uma credibilidade, um peso de credibilidade sobre mim. E se eu falar mal de alguém por motivação de ódio, de rancor, ou de qualquer outra que seja a motivação, é muito provável que vocês de primeira vão acreditar. Então, o pastor falou, então é isso mesmo. Mas e aí, o pastor não erra? Eu não posso errar? Eu não posso estar motivado por rancor, por mágoa, por ódio? Pode. Isso pode acontecer. Então é por isso que vocês aprendam isso. Aprendam a discernir. Toda história tem, no mínimo, duas versões. No mínimo. Tá? Versículo 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. É a palavra de Deus, irmãos. Eu não estou inventando nada. Seria muito bom se todas as pessoas lessem Provérbios todos os dias. Acabou? Voltasse a ler-se de novo. E se instruísse por esses conselhos. Quando se fala muito, o pecado está presente. Pensem nas implicações disso. Depois nós vamos ver mais para frente que é necessário refrear a língua, pensar no que fala, tomar cuidado com o que fala e pensar que as palavras trazem consequência. O muito falar, quando se fala muito, o pecado está presente. Por quê? Porque vai estar falando mal dos outros, vai estar falando mentira, vai estar fazendo fofoca, dando ouvido à fofoca,
E Deus não está no meio disso. O Senhor quer um novo tempo para as nossas vidas, aonde nós venhamos a subir de patamar. Se for para viver do mesmo jeito que sempre foi as nossas vidas, nós vamos viver na mediocridade. Não, o Senhor nos chamou para estar em lugares melhores, em lugares mais altos, e isso passa por um tratamento de caráter. Não me interessa a aparência pessoal. Eu estou dizendo para vocês que a Bíblia vai tratar primeiro, o principal é o caráter. É o caráter. Mas o que controla a língua é sensato. O apóstolo Tiago vai dizer que a língua é um dos menores membros do corpo. Pequenininha, né? Mas assim como uma fagulha ou uma pequena chama consegue incendiar uma floresta inteira. Entenderam isso? A língua é pequenininha, como uma pequena chama de fogo, uma faísca que tem o potencial de tocar fogo em uma floresta inteira. Quem sabe refrear a sua língua e consegue refrear, a Bíblia chama ele de sensato. Óbvio que o contrário disso, ou seja, quem não consegue refrear a língua, é tolo. Capítulo 11, versículo 12 ao 15. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Há pessoas que gostam de ficar de deboche com as outras pessoas. E deboche. As pessoas que fazem isso são tolas. Ah, pastor, mas o senhor está... Eu estou falando, não, é a Bíblia. Joga a Bíblia fora então, se não concorda. É a Bíblia que está dizendo. Quem ridiculariza o seu próximo não tem juízo. Ou seja, é como se fosse louco. Já viu isso? Às vezes junta 2, 3 pessoas e começa a debochar de uma outra terceira pessoa. Às vezes isso acontece por trás, pelas costas, que é uma falsidade. E tem ocasiões que isso acontece na cara da pessoa e fica ali a pessoa debochando e ridicularizando. A Bíblia diz que quem faz isso não tem juízo, é um tolo. Talvez você está achando assim, né? Vamos debochar do fulano, do ciclano, que legal, bacana. Tolo. Tolo. A sabedoria está longe da sua vida. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Olha isso, irmãos. As pessoas que falam demais e não conseguem guardar a língua, não conseguem guardar segredo. Não estou falando de guardar pecado. Estou falando de guardar confidências. Vocês já imaginaram se eu fosse comentar com todo mundo as coisas que eu escuto no gabinete? As pessoas chegam, têm a confiança de confidenciar. Isso não é só pastor, não. Há pessoas que confidenciam com amigos, com irmãos, se abre, vai desabafar, mas a pessoa não guarda a língua. Ele fala tanto e acaba soltando. Quem fala muito trai a confidência.
Se trai a confidência, traiu a confiança. Isso é algo muito importante. Precisamos aprender a refrear a língua. Sem diretrizes, a nação cai. É o versículo 14. O que salva é ter muitos conselheiros. Isso aqui é um princípio que vale para as nossas vidas pessoais. Por quê? O princípio aqui é o quê? Um reino, né? Para ele ser bem sucedido, ou um governo que seja, ele precisa ter muitos conselheiros. Se não houver muitos conselheiros e conselheiros sábios, esse reino vai ruir. O princípio é aplicável para as nossas vidas pessoais. Se você tem bons conselheiros na sua vida, a sua vida vai prosperar. Prosperar, que eu digo aqui, é no sentido de ir bem, vai caminhar bem. Agora, se você não possui conselheiros, ou os seus conselheiros estão te dando conselhos ruins, a sua vida vai descer ladeira abaixo. Então esse é o princípio aqui. É você ter bons conselheiros e dar ouvidos a esses conselhos. O que salva é ter muitos conselheiros. Não é só ter conselheiros, é também ouvir. Lembram de Salomão? Na verdade, não Salomão, o filho dele, Roboão. Salomão morre, Roboão assume o reino de Israel. Os conselheiros da época de Salomão, já idosos, que estavam ali, o povo faz uma requisição ao rei, para que o rei aliviasse os impostos. Então Roboão foi consultar os conselheiros. Os conselheiros antigos da época de Salomão disse para ele: se você ouvir o povo e você atender a eles, que é razoável, você vai ter sempre eles do seu lado. Ele ouviu esse conselho, mas não gostou muito, porque ele teria que ceder. Aí ele foi se consultar com os jovens que cresceram com ele. O que vocês aconselham? Se você fizer isso, você vai estar demonstrando fraqueza. Olha o ego. Você vai demonstrar fraqueza. Fala para ele o seguinte: se o meu pai açoitou vocês com chicote, eu vou açoitar com escorpiões. O meu dedinho pequenininho é mais grosso do que as coxas do meu pai. O que ele quis dizer? Se o meu pai foi duro, eu vou ser muito pior. Querendo se autoafirmar. Adiantou? Qual foi o resultado disso? Divisão do reino. Eram 12 tribos. 10 tribos se dividiram. Tudo por causa de um conselho. Então, irmãos, eu estou mostrando para vocês aqui uma questão de princípios. Como que um mau conselho pode trazer desgraça para as nossas vidas. Conselho, as pessoas estão dando conselhos. Nós temos que filtrar, discernir e pensar nas consequências. Aquele rei, por ser jovem, imaturo, tolo, não quis ouvir os idosos, os anciãos, que tinham vivência de vida, que tinham experiência. Ele nem ao menos parou para pensar nas implicações. Avisaram para ele: se você ouvir, você vai ter o povo contigo. Qual é o contrário disso? Está implícito. Se você não ouvir, você não vai ter o povo contigo. E foi dito e feito. Ele não quis ouvir o bom conselho e perdeu mais da metade do reino.
Quem serve de fiador, certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo, está seguro. É novamente aqui a questão de ficar de fiador para alguém. Antigamente era pior. Por quê? Porque se você servisse de fiador e a pessoa não pagasse, você teria que pagar a dívida. Se você não tivesse condições de pagar a dívida, você teria que servir como escravo por determinado período até quitar a dívida. Então, em vez da pessoa que te pediu ter que ir como escravo, no caso de não haver dinheiro, quem ia era o fiador. Se houvesse bens a serem confiscados, quem perderia seria o fiador. Então o conselho bíblico ele diz, quem serve de fiador, certamente sofrerá. Vamos aplicar para os nossos dias hoje, né? Graças a Deus nós não temos essa questão de você ter que servir como escravo para poder pagar uma dívida. Nós não temos isso aqui, mas temos implicações. Aí você comprou algo para alguém, tirou. É perigoso, porque se a pessoa não pagar e não honrar a dívida, você tem que pagar. Porque se você não pagar, vai haver restrições no seu nome. Teu CPF fica sujo. Serasa, SPC, você perde, né, a confiança das instituições financeiras. Isso traz um prejuízo imenso. Pensa. Hoje, né, na nossa realidade, são 5 anos. Você vai ficar 5 anos sem poder comprar uma agulha financiado, porque você serviu de fiador para alguém. Então você está falando para não fazer? Pense, porque qualquer problema que acontecer, quem vai ter que pagar é quem ficou de fiador. Hoje nós temos muito aí os pensionistas e aposentados, né? Pessoas da família ficam ali em cima, pega dinheiro para mim, me empresta, e não sei o quê. Aí o aposentado ou o pensionista vai lá, na boa fé, tira e empresta, a pessoa paga 1, 2, 3, depois não paga mais. Aí a pessoa fica com o seu salário comprometido. Olha aqui, certamente sofrerá. Às vezes a pessoa já ganha pouco, parte do salário dele foi para o empréstimo, que ele emprestou para um terceiro, a pessoa não paga, aí a vida dele agora está comprometida, porque tem conta de luz, tem conta de água, tem que fazer compra, tem que comprar remédio, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, e ele perdeu parte da renda dele. Então, irmãos, isso é muito perigoso, isso é muito complicado. Porque o pastor falou para não fazer. Deixa eu dizer uma coisa, quem está falando é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quem fica por fiador, certamente sofrerá. Tá? Pode acontecer, em alguns casos, né, de você não ter problema. Sempre existem as exceções. Mas qual é a regra? Vocês devem ter casos bem próximos de vocês. Família, amigos, pessoas que estão negativadas, ou seja, está com o nome sujo por causa de outras pessoas que pediram ajuda, a pessoa na boa fé, ingenuidade, estende a mão, e a pessoa na pilantragem, na picaretagem, não paga. Não paga. No comércio existe um procedimento, no comércio, quem trabalha com crediário, os comerciantes que trabalham com o crediário, eles fazem uma matemática onde eles incluem 20% de inadimplência.
Vocês sabiam disso? É na casa dos 20%. Então, quando ele faz um crediário, ou seja, ele vende algo fiado, ele está contabilizando 20% de prejuízo. Ou seja, a cada 5 pessoas, uma não vai pagar. Isso é uma média, uma estatística. A cada 5, um não paga. Por que isso? Porque eles vão pegar esse valor, esse percentual, e vai diluir ele no valor das outras vendas. Vocês estão entendendo isso? Se ele não fizer isso, ele vai falir. Porque a matemática não aceita desafio. Matemática é uma ciência exata. Não aceita desaforo. Então, às vezes eu converso com o Cris, né? Nós temos algumas vendas que são particulares. Eu sempre falo para ela, tem que acrescentar em cima do valor 20%. Né? A gente faz conta, tem que acrescentar. Se nós não fizermos isso, vamos falir. Não é que você vai falir no outro dia ou no outro mês. Ao longo dos anos, aquilo vai criando uma bolha e a pessoa vai falir. Então, irmãos, existe essa preocupação e ela é bíblica. Cuidado ao ficar com o fiador. Cuidado ao emprestar. Cuidado. Tanto que a Bíblia, ela chega até a aconselhar o seguinte: em vez de emprestar, dá. Dê como dado. Mas depois você não ficar assim, cadê que não pagou? É melhor você, você pergunta, toma aí. Mas para você, tipo assim, está dado. Se a pessoa trazer, né, e te devolver, é bênção, é lucro. Se a pessoa não devolver, você já no seu coração já está como dado. Para você não ter problemas, tá, irmãos? Porque isso traz muitos problemas. Como, pastor, que isso traz problemas? Olha só, você empresta um dinheiro para uma pessoa e é um dinheiro que você conta. Você precisa daquele dinheiro, por exemplo, para pagar uma conta de luz. Aí a pessoa não te paga, você também não paga a conta de luz. A Light, ou a Ampla, Enel, aceita a história triste? Aceita? Eu vou lá falar para eles que eu emprestei o dinheiro para o fulano não me pagou. Eles vão ficar com pena de mim e vai abonar essa conta. É assim que acontece? É ruim. Eles vêm, se bobear, leva até o poste. Os camaradas vêm com não quer nem saber. Sai arrancando tudo. Sai arrancando tudo. Não tem história triste. Então é o seguinte, tome muito cuidado. Está tendo uma briga na política aí, em que estão querendo colocar educação financeira nas escolas, como matéria. Né? E a turma de esquerda é contra. Né? Eles são contra por motivo. Eu não sei nem explicar para vocês qual é o motivo deles. Ensinar as crianças desde pequena a ter educação financeira. Os partidos de esquerda são contra. Por quê? Porque querem que as pessoas continuem com as suas vidas todas desorganizadas. Por quê? Porque no caos as pessoas só pensam no problema, não conseguem raciocinar em coisas mais elevadas e mais importantes. Então eles querem que as pessoas pobres continuem realmente na pobreza, na miséria, passando fome. Muitas vezes, irmãos, a questão dos problemas financeiros dentro de uma casa está mais relacionada à desorganização do que realmente com a falta de recurso. Muita gente fala assim, não dá para viver com um salário mínimo. A gente não escuta dizendo isso? Escuta, né? Ok. A gente escuta. E realmente é difícil. Não vou dizer para vocês que não seja difícil. Eu hoje, pelo padrão de vida da minha casa, eu não conseguiria pagar as contas, sanar as dívidas que eu tenho hoje, os compromissos, com apenas um salário. Não daria. Mas vamos lá.
A minha avó, que já descansa no Senhor, mãe do meu pai, ela era pensionista, ganhava um salário. Quem que emprestava dinheiro para toda a família? Não estou falando para um, não, para toda a família. Ela, Amélia Teixeira, minha avó. Qual era a mágica que ela fazia? Controle. Controle. Controlada. Ela tinha Netflix? Não, ela não tinha Netflix. Ela tinha internet de banda larga? Ela não tinha. A pessoa tem que saber o que pode fazer. Não dá para fazer, não faz. Dá para alcançar? Dá. Não dá? Não faz. Tinha a casinha dela montadinha e ela conseguia guardar dinheiro todo mês. Aí ela emprestava e cobrava juros. 5%. Os AJ estão cobrando 20%, 30%, aí ele emprestava 5%. Não era brincadeira não, irmãos, isso eu ainda era solteiro, tá? Era solteiro, R$1.000 naquela época era dinheiro. Pô, empresta R$1.000 aí. E sempre ela dizia, daqui a 3 meses eu tenho uma cirurgia, eu vou precisar desse dinheiro, então você tem 3 meses para poder me pagar. Você vai me dando juro por mês, e daqui a tantos meses você me devolve que eu vou fazer cirurgia. Sempre ela tinha uma cirurgia. Sempre. E emprestava. Meu pai, meu tio, até eu cheguei a pegar com ela. Administrar. Então, o que acontece? Com aquele um saláriozinho, irmãos, ela fez dinheiro. O pessoal pegava, dava um jurinho para ela, 5% de 1.000 dá 50. Se ela emprestar 10 mil, R$500. Não é R$500 de hoje, é R$500 de 20 anos atrás. Que valia muito, ou seja, ela mais que dobrava o salário dela todo mês. O dinheirinho dela aqui e tal. E ninguém dava cano nela não, porque dever a véia era sinistro. Não deixava passar não. Mas enfim, administração. A maioria, não estou dizendo todos, a maioria dos problemas financeiros está relacionado à má administração. Guarde isso. A maioria dos problemas, que eu estou olhando para você mesmo, tá? A maioria dos problemas financeiros está relacionada à má administração. Eu aprendi com o meu pai, se Deus quiser ele deve estar aqui hoje, dando uns glórias com a gente. Eu aprendi com ele o seguinte: quem é que entende de bitola de cano vai entender melhor o que eu estou dizendo. Meu pai dizia o seguinte: uma caixa d'água tem que entrar com 3/4 e tem que sair com meia, para ela poder parar cheia. Entendeu? 3/4, meia. Ou seja, entra mais e sai menos. Se for o contrário, entra com meia e sai com 3/4, nunca vai parar cheia. Nunca vai ter água de reserva. Sempre estará faltando, sempre estará vazia. Qual é a metáfora disso? A gente não pode gastar mais do que ganha. Nunca. Se você gasta mais do que você ganha, você sempre vai estar em dificuldade. Então isso é uma questão de reflexão, de saber fazer um bom uso e administrar bem os recursos financeiros. Uma boa coisa é não servir de fiador. 22. Nossa, a hora já foi, né? Como anel de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita, mas indiscreta. Olha que pancada. Um anel de ouro em focinho de porco.
Assim é a mulher bonita, mas indiscreta. É pecado a pessoa ter uma aparência física bonita? Não. O que ele está dizendo aqui é sobre a indiscrição. Tem pessoas que fazem de tudo para chamar a atenção. Aqui ele está falando da mulher, mas hoje em dia até homem é assim. O cara quer chegar e quer que rufem os tambores. Indiscrição. Indiscrição na maneira de falar. Faz tudo para chamar a atenção para si. Isso é ser indiscreto. É querer aparecer. Tem várias formas da pessoa fazer isso. De ser indiscreto. Na maneira de falar, no comportamento, na maneira de vestir. Tem gente que se veste que parece que fazendo de tudo para chamar a atenção. Indiscreta. Às vezes a pessoa pode ter uma aparência física bonita, mas essa pessoa se torna vulgar na sua forma de se comportar, na forma de falar, falando gíria, falando palavrão. Fisicamente é uma mulher bonita, ou um jovem bonito, fisicamente, mas não tem valor nenhum. Estou falando de valores morais. Não há valor, não há valores agregados. Aí ele vai dizer como um anel de ouro, ou seja, uma joia preciosa no focinho de um porco. Ou seja, toda aquela beleza, que salta às vistas, tudo isso é em vão, é maculado pelo comportamento. Qual é o comportamento do porco? É viver na sujeira, se remexendo no barro. Imagine uma joia que é tão bonita no focinho de um porco, ali no meio do barro, ou seja, perde a beleza. Perde a beleza. Por isso, nós devemos optar pela discrição, não querer chamar a atenção. Isso aí, irmãos, está ligado à vaidade das pessoas. Normalmente, as pessoas muito vaidosas, eles querem chamar a atenção para a aparência ou para a personalidade. Isso acontece em todo lugar, até no meio evangélico. A pessoa quer chamar a atenção. Isso é indiscrição. É como um anel de ouro no focinho de um porco. Há quem dê, versículo 24. Olha que interessante aqui. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aqui não é a questão de o rico fica mais rico, não é uma questão da selvageria de mercado financeiro, não. Aqui nós estamos falando sobre a bênção de Deus, sobre a vida daqueles que contribuem. Há quem dê generosamente e prospere. As pessoas ainda não entendem que nós somos administradores dos bens divinos. Se eu sou administrador, eu não sou dono, eu apenas tomo conta. A casa não é minha, o carro não é meu, as roupas
não são minhas, o alimento que eu tenho em casa não é meu, o dinheiro que eu tenho também não é meu, é de Deus. Se nós entendemos isso, nós vamos agir como administradores. No momento em que você vê alguém precisando ser socorrido, você vai entender o quê? Eu vou dar do que é meu, ou eu vou ser um canal de Deus para socorrer aquela pessoa? Irmãos, quem dá com generosidade não empobrece. A Bíblia vai dizer que quem dá com generosidade, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Ele não é avarento. A bênção de Deus está sobre ele. Outros retêm o que deveriam dar e acabam na pobreza, porque a bênção de Deus não está sobre ele. Ele está retendo. Vocês imaginem só, se você é um administrador, todos nós aqui somos. Vamos supor que há duas pessoas aqui. Todas essas duas têm recursos dados por Deus. E na hora que esse recurso precisa ser usado, doado, precisa abençoar alguém, um retém e o outro cumpre a vontade de Deus. Pense da perspectiva divina. Para quem Deus vai enviar mais recursos? Novamente, quem Deus vai prosperar? Aquele que está retendo, que não está ajudando, ou aquele que está cumprindo a vontade de Deus, está sendo generoso e está abençoando? Para quem Deus vai abençoar? Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Às vezes a gente fala isso, as pessoas distorcem, né? Tiram do contexto. Ah lá, está falando de teologia da prosperidade. Não, isso aqui é Bíblia. Somos administradores. A Bíblia vai dizer mordomos e despenseiros, ou seja, aqueles que administram, que governam, que tomam conta. Então, olhe para os seus recursos e para os seus bens como não sendo seus, mas sendo de Deus. E quando Deus, o Espírito de Deus, acionar você, não retenha o que não é teu. Por quê? Porque senão você vai cair na pobreza. Por quê? Porque Deus não vai abençoar aquele que retém os recursos. Deus vai ter compromisso de abençoar aquele que tem a mão aberta. Por quê? Deus dá a ele o recurso e ele administra corretamente. Não há lógica nenhuma, não há sentido nenhum em Deus abençoar uma pessoa que está retendo. Não há lógica. O generoso prosperará. Leiam aí, versículo 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Irmãos, quem vive uma vida no centro da vontade de Deus, e quem entende a vontade de Deus para a sua vida e vive na liberalidade, no dia que ele precisar, no dia que ele precisar de socorro, ele vai ser socorrido. Falo para vocês, porque não só porque a Bíblia diz, nós temos vivido isso na prática. Na prática. Eu tenho vivido isso na prática. Deus nunca me desamparou. Nos momentos difíceis que a gente passa, falta?
Alguma vez? Faltou? Passar aperto, passa. Ó, moenda. Mas não falta o socorro de Deus. Sempre haverá o socorro. Na pandemia, quando houve o lockdown, fechou tudo. Nosso recurso é o nosso trabalho do comércio. Ficou quase 4 meses fechado. Faltou comida lá em casa? Faltou? Eu preocupado, dizendo para ela, vamos, racionar, A gente não sabe até quando isso vai durar. Vira e mexe, chegava notícia de pessoas que estavam sem nada para comer. Eu via ela chorando, abrindo o armário, pegando da nossa comida e levando para as pessoas. Eu vi isso dentro da minha casa. E eu com toda a minha fé dizendo para ela, filha, mas é o que a gente tem. Você vai dar? E ela chorando, não, tem 2 aqui, tira um e leva. Deus não vai deixar faltar, Deus não vai deixar faltar. Tem criança lá, pega um pacote de biscoito, pega isso, pega aquilo e leva. Faltou? Não faltou. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Quem socorre e dá alívio, no dia que precisar, também será socorrido e também receberá alívio. Guardem isso na mente de vocês. Deus não desampara ninguém. 30. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. A nossa vida, a retidão da nossa vida, ela é um fruto. Então, automaticamente, nós estamos sendo equiparados aqui a árvores. E Jesus sempre usou dessa metáfora. Nós somos como árvores. Tanto que ele vai dizer, pelos seus frutos os conhecereis. Pela árvore se conhece, pelos frutos da árvore se conhece se a árvore é boa ou se a árvore é má. Não é pela aparência, se a árvore é bonita, se a árvore é grandona, é que você sabe se ela é boa ou não. É pelo tipo de fruto que ela dá. É pelo tipo de fruto. O fruto da retidão é a árvore de vida. O que é a retidão? É você andar pelo caminho do Senhor em linha reta. Isso significa andar em obediência. Isso para algumas pessoas é algo insuportável. O caminho da obediência. Por quê? A obediência implica em você abrir mão. Implica em você obedecer a Deus, abrir mão da sua própria vontade. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos pegos em situações das nossas vidas em que nós somos confrontados. A nossa vontade, ela é confrontada quando nós colocamos ela diante da vontade de Deus. Já repararam isso? A vontade de Deus para as nossas vidas, ela sempre irá nos confrontar. Porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos e a gente tem dificuldade de entender. O fruto da retidão é a árvore da vida. Se nós tivermos uma vida de retidão, nós teremos vida. Se nós não vivermos uma vida de retidão, infelizmente, tudo vai mal na nossa vida. Aquilo que era para ser entendido como uma vida plena, será uma vida de desastre, será uma vida de sofrimento.
E aquele que conquista almas é sábio. O conquistar almas aqui, às vezes as pessoas distorcem, né? Ele acha que está falando diz respeito ao evangelismo. Não. O ganhar a alma aqui é quando você consegue fazer uma pessoa ser teu amigo. É você convencer uma pessoa do caminho da retidão. É quando você consegue trazer uma pessoa para perto de você, a ponto dessa pessoa se tornar seu amigo, ou confiar em você, ou você ser um alvo de admiração para aquela pessoa, por causa do caminho da retidão que você vive. Ou seja, o seu caminho de retidão vai fazer você ganhar as almas ao seu redor. É o seu caminho de retidão. Se nós não vivermos no caminho de retidão, ao invés de atrair as pessoas, nós vamos repelir. Então, que nós possamos ter isso em nossa mente. O fruto da retidão é vida. O fruto da retidão vai atrair e não repelir. O contrário vai afastar as pessoas, se nós não andarmos no caminho da retidão.